Hoje no Tendência Entrevista nós temos aqui o Framil, Paulo Roberto Framil Fernandes, residente em Tramandaí desde 2010, né? Ingressou no judiciário em 2005 e é o atual chefe do cartório eleitoral de Tramandaí, pessoa que conduz ali os trabalhos no cartório eleitoral e nas épocas das nossas eleições, naturalmente o Framil é a pessoa junto com o juiz da comarca, né, que ficam ali responsáveis pelo bom andamento das eleições. No caso do Framil, é na questão mais logística e de organização. É isso? Perfeitamente. Prazer te ter conosco aqui. Da mesma forma, uma oportunidade importante para que a gente possa divulgar um pouco o nosso trabalho e prestar, à medida do possível, as orientações que os eleitores necessitam nesse período. Claro. É porque são tantas coisas, né, Framil? Olha, temos aqui, eu estava vendo aqui, o material que tu nos trouxesse é muito bom. Tem aqui, fala sobre a campanha eleitoral e até mesmo sobre qual é a potência de som, tudo que pode usar, tudo que os candidatos podem fazer. Mas a Helena nos preparou aqui, né? As eleições de 2018 agora, né? E também o que é prometido, o que muda para os candidatos, né? Ou seja, assim, as regras. Essa é uma eleição nova, é uma eleição onde as coisas mudaram bastante, não é? Onde já não pode mais certos tipos de material. Antigamente as cidades ficavam imundas, era terrível. As capitais eram submersas em material de campanha, não é? Tinha aqueles cartazes móveis que ficavam nas calçadas, nos canteiros centrais. Aquilo era um terror. Nada mais disso, não se vê mais isso, né? O que pode de propaganda assim que os candidatos estão usando já, porque já estamos no meio da campanha também, né? Completamente no meio da campanha, e uma das questões assim que está terminantemente proibido, está previsto nas resoluções, na resolução que trata da campanha, que é o uso justamente dos cavaletes, né? Isso é totalmente proibido. Está permitido o uso de bandeiras, as bandeiras poderão ser utilizadas desde que não interfiram no andamento, no fluxo de pessoas, nos fluxos de veículos, não interfira no trânsito. As bandeiras são permitidas e também desde que sejam móveis e sejam retiradas à noite, recolocadas pela manhã e por aí. Aquela bandeirinha que fica cravada, ali fica a estaca no chão, essa pode? Essa pode, essa está permitida, lembrando que no final do dia ela terá que ser recolhida pelo responsável, pelo partido, pela coligação, enfim, pelo candidato. No dia da eleição, Framil, o que podem fazer os candidatos? Porque a gente sempre vê muito, e uma reclamação do pessoal do TRE, de vocês mesmo, não é? Daquela a velha boca de urna. Aquilo é uma perturbação, não é? E como se vê, né? O pessoal reclama, o partido reclama que o outro fez, depois judicializa, e aí brigam, aquela coisa assim. O que podem os partidos no dia da eleição fazer e o que eles não podem, não devem, porque vai dar problema? Bom, boca de urna é proibido. Inteiramente proibido. Bandeiraço no dia da eleição é proibido. Derrame de santinho, completamente proibido. Isso, assim, são algumas que têm diversas limitações, diversas situações que são impeditivas. Isso aí, inclusive, tá relacionado nesse material que foi disponibilizado pelo TRE, um guia rápido, né, onde tem as vedações, inclusive as fundamentações legais, as possíveis penalizações. Então, isso aí a gente inclusive aconselha que especialmente os partidos e as coligações e até mesmo as pessoas simpatizantes que querem atuar e querem agir no dia em favor dos seus candidatos, que procurem observar essas regras para evitar problema para si e para o próprio candidato. O bandeiraço, esse aí, ele é proibido no dia da eleição, não importa a distância da urna, é proibido em qualquer lugar. Não importa a distância da urna, o bandeiraço está proibido. Pode o eleitor, individualmente, sozinho, portar uma bandeira com o candidato, com o partido, enfim, ele poderá fazer a manifestação dele, silenciosa e individual. Mas na hora que ele for votar a bandeira, ele entra sem ela na sessão.
Poderá entrar desde que ela esteja enroladinha, direitinha, bonitinha, não pode fazer manifestação político-partidária nenhuma no ambiente, de votação, no local de votação e muito menos na sessão eleitoral. Quantas urnas são disponibilizadas aqui na nossa região? Na cidade de Tramandaí, aqui assim, tem-se uma ideia mais ou menos assim, de quantas urnas? Assim, o município de Tramandaí é o município sede da zona 110, que é a nossa zona eleitoral, e que abrange os municípios de Imbés, Cidreira e Balneário Pinhal. Ao todo são 216 urnas, tá? São 56 locais de votação nos 4 municípios, em torno de quase 71 mil eleitores. É muita gente, né? Bastante gente, isso demanda um trabalho logístico bastante intenso. Em 2005 tu ingressaste na Justiça, mas eu pergunto assim, hoje a apuração das eleições é fantástica perto do que foi, não é? Eu me lembro das últimas eleições para prefeito aqui em Tramandaí, as últimas, né? Eu estava numa emissora de rádio com um colega e se encerrou o pleito às 17 horas e às 19 nós já conhecíamos a maioria dos prefeitos do Rio Grande do Sul e até o governador. Antigamente isso levava dias nesta contabilidade, nesta contagem e tal, não é? E hoje é muito rápido e seguro, não é? E aí vem aquela velha pergunta, e perguntei para o doutor Emerson aqui, ele disse que é 100% segura a urna. A pergunta que eu vou te fazer, no outro sentido, ainda é possível a eleição brasileira ficar mais rápida ainda? Pode. É? Pode sim, é possível, é possível. Na última eleição, a de 2016, às 19h30, o nosso cartório já estava com todo o processo encerrado. E para este ano nós estamos nos preparando para encerrar um pouco mais cedo ainda. Inclusive vamos estrear no nosso cartório, não é uma novidade na Justiça Eleitoral Gaúcha, mas no nosso cartório nós vamos estrear, que é a transmissão remota de dados, de informações, a partir de determinados locais, os mais distantes, para que o resultado já comece a ser computado bem mais cedo. Isso agiliza o processo e o resultado vem mais cedo também. É bom lembrar que como se trata de eleições gerais, existem regiões no país que têm diferença de horário. Então o resultado vai começar a ser divulgado depois do encerramento do último local, que encerra mais tardiamente, se eu não me engano, é o Acre, com 2 horas de diferença. O Acre tem 2 horas a menos, né? Exatamente. Então, quando todo o processo eleitoral já está encerrado no Brasil, o Acre ainda está encerrando em função disso. É o fuso horário. Exatamente. Isso mesmo. Nós temos a identificação já, a votação com a digital, a eletrônica, aquela já operando aqui na nossa na comarca de vocês aqui, já está operacional? Sim, nos 4 municípios que são da nossa zona eleitoral, o município de Balneário Pinhal e Cidreira é 100% a identificação biométrica. 100% biométrica. Tramandaí e Imbé é mista. Tá? Todos aqueles que por alguma razão foram ao cartório eleitoral pedir uma segunda via, fazer uma transferência, uma revisão, alguma coisa nesse sentido, já o processo foi biometrizado também e esses já serão identificados biometricamente. O pessoal está vindo aí, minha zona eleitoral é a zona tal, mas eu não sei onde é que fica a zona. Isso está disponibilizado no site? Como é que fica? Eu entro no site, aonde eu tenho essa informação para o dia da eleição? Porque é normal, né? O pessoal vem de fora, não sabe onde vota. Como é que faz, Framil? Tá no... Tem algumas alternativas. Se o eleitor for a qualquer sessão eleitoral, lá ele vai encontrar uma figura chamada administrador de prédio, que é o responsável pela escola, e ele vai já foi instruído, inclusive, por treinamentos, a fazer a consulta no site do tribunal e identificar, a partir de alguns dados que o eleitor vai fornecer para ele, o nome, data de nascimento e nome da mãe. A partir dali, esse auxiliar nosso, esse administrador de prédio, vai ter condições de consultar e informar o número do título, se for necessário, o local de votação dele, o local, qual a sessão e o endereço do local de votação. Essa disponibilização, isso já está disponível no site do TRE e os eleitores poderão consultar facilmente isso. É um acesso rápido, fácil, sem burocracia. Em todas as sessões haverá essa informação.
Em todas as sessões haverá essa informação e cada sessão no município terá um índice que informa. De repente o cidadão sabe, olha, eu voto na sessão 50, onde é que fica a sessão 50? É só o que eu sei. O administrador de prédio vai consultar e vai dizer, fica em tal local. Bom, com essas dúvidas todas sanadas, senhor, quando tiver uma outra dúvida a título de próprio título de eleitor, ou alguma coisa que o eleitor precisa saber, tem algum telefone, endereço de site que esteja disponibilizado para isso? Tem. O site do TRE é www.tre-rs.jus.br. Tem os telefones do cartório, 3661-3888 e 3661-1056. Através desses telefones nós poderemos dar todas as informações necessárias para o eleitor. E tem ainda um telefone, o 148, que é o SOS Eleitor, que ele é de abrangência estadual e tem o custo de uma ligação de telefone fixo e o eleitor, por este número, também poderá obter informações que queira. Nós temos em todos os lugares, não é só em Tramandaí, existem os tais carros de som. Os políticos, naturalmente, fazem uso abrem mão desse expediente e às vezes a gente vê aquele carro passando com a propaganda do candidato, né? E aí tem regra, né? Aqui na lei, no artigo 39 do inciso 3, né, do TSE, tem ali, né, a lei que rege isso e que diz o que pode e não pode com o funcionamento. Qual é o horário máximo que um carro desses pode trafegar e, tipo, segunda-feira ele tem um horário e no final de semana ele tem outro, ou é o mesmo horário todos os dias? Não, o horário é o mesmo. O horário é o mesmo e o veículo, esses carros de som, eles têm que observar obrigatoriamente a distância de determinados locais. Por exemplo, casas de saúde, organizações militares, órgãos públicos, eles não podem trafegar com menos de 200 metros de distância. E com relação aos horários, aí vai depender da situação, do momento, do dia, enfim, do tipo de veículo. Também ele vai ter limitações de horários e de local. O trio elétrico, aquele é uma coisa, o carrinho é outra. É outra coisa. O indivíduo que passa pela rua com a bicicleta ou com a moto, o som não é tão... Até porque tem limite de decibéis que pode ser para a área urbana, que pode ser alcançado. Também foi banida a tal do outdoor, placa, muro. Antigamente o candidato mandava pintar lá a casa do cidadão. Olha, candidato fulano, número tal, partido tal. Não pode mais. Não pode mais. Ele pode botar um adesivo e esse adesivo não pode ter dimensão superior a meio metro quadrado. Ou seja, 1 metro por 50 centímetros. Esse seria o tamanho máximo. Inclusive isso se aplica... esse adesivo também para veículos, né? Ele pode utilizar em cada face do veículo um adesivo com essas dimensões no máximo. No vidro tal do perfurite. No vidro traseiro, o perfurite pode ser toda a extensão do para-brisa traseiro. Faixas, cavaletes assemelhados, né, não podem mais, né, são bens de uso comum definidos no Código Civil, né? Passarelas, pontes, parada de ônibus, equipamento urbano, nada mais, né? Isso não pode mais, né? Também é vedada a pintura de fachadas de muros e paredes, a veiculação de propaganda de qualquer natureza que cause dano nas árvores e jardins. Quer dizer, o cara via aquela árvorezinha na beira da estrada, pregava a plaquinha dele. Não pode mais e tem que haver cuidado nesse sentido. Até porque a fiscalização acontece e a intervenção, quando necessária, será feita também. Candidato pode usar comitê de partido para fazer campanha nessa eleição? Essa é uma questão mais técnica, que inclusive é a pessoa mais indicada para responder. O doutor Emerson. Certo. Não, porque aí existem várias ressalvas, né? E a gente vai vendo aqui, né, as atividades, né, que podem. Antigamente existia também a famosa showmício, né, Framil? O showmício também foi banido pela Justiça Eleitoral, né? A previsão aqui nesse material aí da realização de showmício, né? Utilização de candidato,
de artistas, enfim, está tudo regulamentado aí na resolução que trata da propaganda eleitoral. Aliás, tu sabes que ali em meados dos anos 2000 teve em Porto Alegre uma campanha fantástica, né? Eu acho que a tua cadeira está, né? Parece que tem uma trombeta, o Irajá está dizendo lá, né? Não, tá bom. É que a cadeira, né, faz um barulho aqui. Mas já resolvemos. Tu sabes que ali em meados dos anos 2000, ali final dos 90, houve um candidato, os caras fizeram um showmício em Porto Alegre com a dupla sertaneja e eu fui ver o show. Era fantástica a quantidade de pessoas reunidas naquele showmício. Eles reuniram assim um absurdo de gente e jogaram santinho, jogaram aquelas colas de que faziam para o cara votar, já tinha ali o número do candidato, tudo. Aquela cola ainda pode fazer? Eles ainda podem produzir aquilo? Pode, inclusive existe material gráfico para que o próprio eleitor preencha a cola dele, né, para auxiliar no momento da votação, para evitar que haja voto anulado. Ele preenche, inclusive, com a sequência de votação, que o primeiro voto é destinado para o deputado federal, depois deputado estadual, para senador, primeiro e segunda vaga, governador do estado e, finalmente, presidente da república, né? Então, para que ele não tenha problema na hora, vai ter a lista de candidatos à disposição na sessão eleitoral, mas às vezes o eleitor na hora pode se embaralhar e não conseguir fazer a consulta, então é indicado que ele já leve anotadinho, bonitinho, certinho, por decisão e por escolha dele. Sabe o que eu estava vendo aqui também? Era normal, né, como as coisas vão mudando. Eu lembro o dia das eleições, a gente ia chegando perto da sessão eleitoral e tinha ali aqueles carros, pessoal usando camiseta do candidato, carro de som. Acabou. Isso aí no dia da eleição não pode. Inclusive, camiseta é um item que é proibido a produção de camisetas, de bonés, de chaveiros, enfim, brindes, qualquer coisa que possa, inclusive, significar vantagem para o eleitor, né? Então, está previsto, inclusive, também na legislação. Então, tem que haver cuidado nesse sentido, né? Então, brindes, o eleitor poderá, ele, mandar confeccionar uma camiseta de apoio ao candidato dele, coisa individual dele. Agora, o candidato não pode produzir para distribuir, Está vetado. Está vetado. Está vetado, né? É coisa, né? Transmitidos no rádio, na televisão, nas propagandas eleitorais, anúncios e tal, todos eles seguem também o mesmo padrão. E é aquilo ali, não tem acordo, e agora com a nova legislação endureceu ainda mais, não é? Sabe que 1978, me lembro, que tinha a campanha na televisão, né? Naquele tempo não se votava para presidente nem para governo do estado, essas eram indiretas, mas tinha o deputado estadual, o deputado federal. Nossa, era interminável, lembra? Era quase 2 horas de propaganda eleitoral na televisão, a gente ficava ali. Hoje tem até uns candidatos que são bem interessantes, que tu vai responder isso para a gente depois do nosso intervalo comercial. Estamos aqui com o Framil, aqui, né, do Tribunal Regional Eleitoral, aqui responsável pela seção Tramandaí, né? O Framil está hoje nos fazendo esta visita, nos trazendo informações sobre as próximas eleições. Já voltaremos. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Voltamos depois daquela água aqui com o Framil, que está, né, hoje nos situando aqui no Tendência sobre o que podemos ou não próximo e nos dias no dia da eleição e o que se pode ou não na campanha. No dia 4 de outubro, é o último dia que os partidos e coligações indicam nomes de pessoas autorizadas a expedir credenciais fiscais, delegados habilitados, credenciais para quem vai trabalhar. Isso tudo tem. Nesse dia, os partidos têm sua última oportunidade de dizer quem eles querem perto lá da urna, que são os fiscais de sessão que acompanham o trabalho.
Passou desse dia, como é que fica? Acontece o seguinte, a emissão de credencial poderá ser feita inclusive no mesmo dia, mas a indicação de quem está autorizado a emitir essa credencial é até o dia 4 de outubro, que os partidos e as coligações têm para comunicar ao juiz eleitoral. Inclusive essa questão, a atuação do fiscal do partido perante as sessões eleitorais é uma prática importante, necessária, válida, mas tem que obedecer determinadas regras também, não é qualquer pessoa chegar e se intitular fiscal e perturbar o andamento da sessão. Ele terá que estar identificado com um crachá, e esse crachá vai estar visado pelo juiz eleitoral, com dimensão de 10 por 5 centímetros, e onde conste o nome do partido ou da coligação e o nome do fiscal, exclusivamente isso. Os fiscais não poderão adotar padronização de vestimenta, para evitar. Ah, não? Não, ele não pode ter padronização para evitar o caráter de campanha eleitoral nos locais de votação. Eles terão que se vestir normalmente, como qualquer eleitor. E o crachá do fiscal não é expedido nem pelo partido dele, nem pela zona eleitoral, é pelo juiz diretamente que autoriza. O partido vai emitir os crachás e vai passar pelo cartório para que o juiz eleitoral valide esses crachás para dar para que o presidente de mesa, para que o mesário saiba que está diante de um fiscal credenciado e não qualquer pessoa que está se arvorando da condição de fiscal. Cada sessão tem fiscal eleitoral de determinado partido. O partido A tem o seu fiscal, o partido B tem seu fiscal e é um fiscal por sessão. São até 2 fiscais por sessão. 2? 2 e 2 delegados por município e 2 fiscais por sessão, atuando um de cada vez. Não pode reunir um grupo de fiscais dentro de uma sessão eleitoral, porque isso perturba o andamento dos trabalhos. Eles poderão se intercalarem e fazerem as verificações, as fiscalizações que entenderem necessárias. Estamos lendo aqui agora, vendo a rua, não pode material gráfico, mas aí tem uma outra ali, regrinhas que pode o material gráfico, não pode o material gráfico, quer dizer, não pode mais, aquela reguinha, a tabuadinha, aquela só que não pode mais. Brindes não. Agora, material gráfico de divulgação pode. Isso pode, inclusive, se o partido optar por colocar um local na via pública para distribuição desse material gráfico, ele poderá fazer, lembrando sempre que desde que não perturbe o fluxo de pessoas, de veículos, enfim, seja lá o que for. Mas o que não pode é que haver o derramamento de santinhos, aquela prática que acontecia na véspera da eleição, os cabos eleitorais saírem sujando a cidade com os santinhos. Isso não pode. Isso. O local de sessão tem um administrador. Cada local tem um administrador. Tem colégios, por exemplo, tem 5, 6 sessões eleitorais. Tem um administrador para todos, que responde por aquilo, cada uma tem um. Assim, a sessão eleitoral, o local de votação, melhor dizendo, ele vai ter um responsável, que é denominado de administrador de prédio. A função dele ali é permitir o acesso do local para os mesários, para os eleitores, e prestar a assistência necessária para eles no decorrer do dia da eleição. Desde o recebimento das urnas nos locais no sábado até o recolhimento das urnas no domingo à noite. E esse administrador ele é convocado pela Justiça Eleitoral e ele vai estar atuando dentro do prédio. Inclusive vai ser a pessoa que no local de votação vai orientar e vai assistir o eleitor para aquele que chegar ali para fazer a justificativa de voto, coisa e tal, e precisa de alguma informação como número de títulos, coisa desse tipo. Já terminou o prazo para aquela turma que vai estar aqui em Tramandaí? Acontece muito disso. Tramandaí é uma cidade de veranistas. Tem muita gente que vem para cá, por exemplo, para passar, às vezes, aquele final de semana da eleição e acaba pedindo para votar em Tramandaí. Quem pretende votar em Tramandaí, que vai vir para cá no dia da eleição, já acabou o prazo para pedir esse voto em trânsito? É possível votar em trânsito aqui? O voto em trânsito, nas situações que se aplicava o eleitor, ele encerrou no dia 27 de agosto, esse foi o prazo final. Acabou.
E o voto em trânsito somente era possível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, que não é o caso de nenhuma dos municípios aqui do litoral. O local mais próximo aqui é Gravataí, depois Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Santa Maria, e são os outros municípios que tinham mais de 100 mil eleitores. Porto Alegre, evidentemente, por ser a capital do estado. E nas outras unidades da federação também tem pessoas que pediu a transferência para voto em trânsito em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Brasília. Pois é, locais turísticos eu achei que tinham, né? Tu vê que tanta gente vem para cá nos dias de votação, não tem acordo, o cara vai ter que justificar. Justificar, a alternativa vai ser justificar. Se o eleitor fizer questão de votar, ele terá que estar no seu domicílio eleitoral. Que loucura isso, né? Eu achei que fosse uma coisa assim mais maleável, mas... É que existe uma questão técnica importante, porque tem os cadernos de votação e eles têm que ser elaborados. E tem que ser elaborado dentro de um determinado prazo para que chegue nos locais de votação em tempo. Então, inclusive, o próprio cadastro eleitoral ele fecha 150 dias antes da eleição para permitir que sejam feitos todos os ajustes e depois elaborados os cadernos. Então, se fosse uma coisa livre, uma coisa aberta, teria problemas técnicos com os cadernos de votação. Agora eu entendi. Hoje, nessas eleições que nós vamos ter agora, nesse final de ano, não é? Qual é a inovação? A inovação agora é o voto biométrico, porque nas eleições brasileiras sempre existem novidades. Eu lembro que trabalhava numa emissora que ela tinha um centro de processamento de dados muito bom e ela que processava ali os dados das eleições, né? Claro que com todo o controle da fiscalização, da justiça eleitoral e tal, mas os caras tinham um CPD e eles ajudavam nesse processamento, né? Faziam isso. Qual é a novidade agora a título da velocidade? O voto biométrico e tem coisa vindo por aí? O voto biométrico já é uma modernização já implantada há mais tempo. Isso facilita, especialmente na identificação. É mais uma questão de impedimento de fraude, né? Mais uma forma de cercar a ocorrência de fraude. Porque se o eleitor não for identificado é porque não é ele, né? Então isso é tranquilo. Então, esses dados biométricos são coletados para essa finalidade também. Nós temos, como novidade, nós temos o e-título. O e-título é um aplicativo que o eleitor baixa no celular dele e se ele já fez a revisão biométrica, esse e-título virá inclusive com a fotografia. E tendo fotografia, ele não precisa apresentar nenhum outro documento de identificação, basta apresentar o e-título no celular dele, que inclusive terá um QR Code ali para autenticação. Tá? Então isso é uma inovação, uma questão bastante importante. Tem essa questão que eu comentei antes da transmissão remota de dados, né? Então se transmitir dos locais mais distantes diretamente para o tribunal, para processamento no tribunal. É uma forma também, é uma novidade. O voto com e-título é o fim do velho título de eleitor a médio prazo, longo? Porque assim, o eleitor para votar, ele precisa ter, no sistema tradicional de votação, a identificação do eleitor se dava com um documento oficial de identificação. O título era secundário, né? Ele facilitava na obtenção do número, coisa e tal, mas a identificação do eleitor era para um documento oficial e também pela assinatura dele, inclusive o documento servia para confrontar a assinatura. O e-título ele vai dispensar isso, vai dispensar a apresentação de documento de identificação e vai dispensar a apresentação também do documento título. Com o e-título tem todas as informações ali necessárias para a identificação do eleitor. Quantas eleições o cidadão pode justificar seguidamente? Ah, mas o meu título está em tal lugar, eu não vou. Eu justifiquei várias já. Isso que eu estou te perguntando também. Muitas eu já justifiquei. Mas eu digo assim, seguidamente, sequencialmente, quantas eleições o cidadão pode justificar? Não é? É possível votar com a identidade ou obrigatoriamente tem que ter o e-título ou o título de eleitor em mãos? A identidade não possibilita isso?
A identidade possibilita, sim. Sim, sim. Porque, inclusive, a gente pedimos mesmo para aqueles que já são identificados biometricamente, se pede que eles apresentem, portem um documento oficial de identificação, porque por alguma razão qualquer poderá as digitais não serem lidas pela urna, então ele será identificado tradicionalmente, porque ele não vai ser impedido de votar por causa disso, né? Então se faz a identificação tradicional. Então, com um documento de identificação, ele vota, ele se apresenta, vota normalmente, sem problema nenhum, desde que ele seja eleitor da sessão onde ele se apresentou. Fora não. Fora não, fora ele tem que justificar. E quanto ao número de vezes que ele pode justificar, não existe limite. Tá? Nós temos, às vezes pegamos o histórico do eleitor, ele desde que tem o título eleitoral, ele só justificou. Isso não impede nada. O que ele não pode é deixar de votar. Porque se ele deixar de votar em 3 pleitos consecutivos, e entenda-se pleito, cada turno, primeiro turno é um pleito, segundo turno, quando ocorre, é outro pleito, 3 pleitos seguidos cancela o título do eleitor. E aí aquela tranqueira depois com os documentos é difícil, né? Inclusive interfere na regularidade do CPF. Então muitas vezes o eleitor se depara com o CPF dele bloqueado, vai na Receita Federal, a Receita Federal manda para o cartório, chega lá, ele está com o título cancelado porque deixou de votar, ou também porque deixou de comparecer no recadastramento biométrico. Então, o eleitor chega no cartório, regulariza, se houver incidência de multa, ele recolhe a multa que tiver que recolher e regulariza sem problema, não tem muita dificuldade de solucionar o problema. Quanto custa hoje cada eleição não votada para o eleitor? Uma fortuna, R$ 3,51. Só para dizer que pagou. Só para dizer que pagou. Tem gente que diz, eu prefiro pagar a multa. Mas a questão é que muitas vezes pode causar um transtorno, porque daqui a pouco o eleitor esquece, eu vou resolver mais adiante, coisa e tal, quando vê bloqueio o CPF, aí ele tem que correr e resolver o problema. Então, o ideal é votar, porque é um exercício de cidadania, e depois para se manter em dia com a justiça eleitoral. Sabe que eu já perguntei para várias autoridades, funcionários públicos, pessoal que trabalha em sessões reguladoras, assim como tu, é o seguinte, por que não se tem uma unificação, ou se já está caminhando para isso, a unificação desses documentos, né? Tu imagina, perdi meu título, transtorno. Poxa, eu perdi minha carteira de motorista, transtorno. Um único, seria possível, a Justiça Eleitoral, seria possível unificar, pôr o número no outro documento, qual é o número do seu título eleitoral, meu número tal, tal, tal. Muito bem, pronto. Seria mais fácil. O eleitor pode, inclusive, acessar o site do... Agora me fugiu o site. Mas existe o documento nacional de identificação que ele vai ser validado pela Justiça Eleitoral. Então, alguns documentos já vão integrar esse documento nacional de identificação, como o título de eleitor, a habilitação, posteriormente a identidade. E a nova carteira de identidade, né? Exatamente. Então vai ser tudo num documento único e esse documento vai ser validado, entre outros órgãos, pela Justiça Eleitoral. Hoje, inclusive, o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul fez um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, onde os dados biométricos dos eleitores que estão lá no banco de dados da Segurança Pública sejam disponibilizados para a Justiça Eleitoral, com o objetivo, inclusive, de agilizar o processo de recadastramento biométrico. Então, os dados biométricos também passam para a base da Justiça Eleitoral, depois o eleitor só faz a atualização do cadastro eleitoral dele. Atualiza, revisa os dados pessoais, endereço, telefone. Sabe que quando o George Bush ganhou pela segunda vez lá a eleição nos Estados Unidos, foi reeleito presidente, ganhou no Texas, o vice-presidente, o seu oponente, ele citou o equipamento brasileiro, porque eles diziam lá que tinha havido coisas meio estranhas na contagem, que tinham amarrado,
que não era bem assim e tal, e aí numa entrevista eu fiquei estupefato com aquilo, que era uma entrevista uma televisão americana, eles, olha, na justiça eleitoral brasileira isso não teria acontecido, porque é difícil os americanos falar bem da gente, né? Eles não falam bem da gente nunca, e ali falaram, olha, com o sistema brasileiro de votação, e aí parece que andaram aí, olharam, até houve uma época que parecia que queriam importar para lá, mas não, mas é tida como a mais eficaz, rápida e segura do mundo já a apuração da justiça eleitoral brasileira, né? No meu entendimento, sem dúvida nenhuma. Porque hoje o que a gente assiste no mundo é a evolução. A tecnologia hoje ela se atualiza, ela se aperfeiçoa do dia para a noite. O papel é uma mercadoria que está se deixando de usar. Hoje nós temos os processos judiciais eletrônicos, que dispensa o uso de papel. Então a utilização da urna eletrônica, do voto sem papel, eu acho que é o mínimo que tem que acontecer em termos de evolução. É claro que tem que haver os cuidados, as precauções, o estudo permanente, a preparação permanente para evitar qualquer tipo de possibilidade de tornar vulnerável o sistema eleitoral. Tanto é que sempre nos anos que antecedem os anos eleitorais, o próprio TSE abre uma espécie de desafio, né, para que qualquer hacker que entender, capacitado a interferir numa urna eletrônica, num processo eleitoral, para que façam isso. Então, o objetivo disso é testar eventuais vulnerabilidades da urna. Se identificadas essas vulnerabilidades são corrigidas, e tornando cada vez mais o processo mais perfeito. Pode acontecer uma falha ou outra, sem dúvida nenhuma, mas para isso se corrige. Tem o pessoal da tecnologia da informação do TSE que está sempre pronto, atento e agindo. O doutor Emerson disse aqui que desafiava eles a arrombarem, o senhor vai prender o cara. Eles, não vou prender não, eu emprego ele. Mas na verdade é que a justiça eleitoral brasileira é essa sim motivo de orgulho, né? Bonito, faz bonito, né? A gente deixa aqui nossos parabéns aí ao pessoal local do Framil, que é aqui da nossa região eleitoral, que já está aí envolvido, não é? Está envolvido na nossa eleição vindoura. Muito obrigado pela participação. Acredito que nossos ouvintes, internautas vão achar de grande valia as tuas informações. Muito obrigado, Framil. Nos encontraremos nas próximas. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês, dos eleitores. O cartório eleitoral está aberto para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento necessário, qualquer auxílio. Por favor, nos procurem das 12 às 19, na Avenida Calda Júnior 1750, esquina com a Avenida Emancipação, que lá serão bem recebidos. Foi o Tendência Entrevista de hoje com o Framil aqui da nossa chefe do nosso TRE local, né? Aqui no Tendência Entrevista. Voltaremos num próximo programa. Até lá.